Pessoal, vamos continuar a leitura do ensaio de Harold Lask a respeito do Manifesto Comunista. Vamos lá? É nossa intenção mostrar que o padrão dado de instituições sociais pressupõe um determinado estágio no desenvolvimento das forças produtivas e que aqueles que defendem um sistema só conseguirão realizá-lo caso as forças produtivas da época o justifiquem. Eis porque a solução proposta por Carlyle e Ruskin constitui um anacronismo na época em que eles a pregaram, embora hajam compreendido os males de seu tempo. De fato, pregavam um sermão a homens que já haviam abandonado sua igreja. Eis porque, tornando-se um exemplo contemporâneo, o New Deal do presidente Roosevelt conseguiu apenas aliviar temporariamente as misérias que pensou curar, pois aquelas misérias não eram somente males temporários, mas os sintomas de um mal muito mais profundo do que foi capaz de compreender. Um último aspecto do manifesto merece um esclarecimento. Por que tomou esse título? Os que deram a ideia de sua criação não o concebiam assim. Era mais um catecismo facilmente memorizável que tinham em mente. A palavra comunismo não possuía nenhuma qualidade especial para eles. Sua organização, em várias formas, atuar, aliás, sob diversos nomes. Não se trata de uma questão que se possa responder com precisão. O próprio Engels não tratou dela na exposição, nem sempre muito exata, que escreveu mais tarde sobre como o documento tomou a forma que conhecemos. Talvez fosse um manifesto em uma homenagem semi-consciente à memória do manifesto des Eagles, sei lá, escrito por Sylvan Marshall. Manifest des Eagles. Não sei como é que escreve isso. E-G-A-U-X. E acento agudo no E. De Babeuf, uma saudação dos documentos principais daquela Revolução Francesa que Marx e Engels escreveram como um dos grandes períodos críticos da história que tanto conheciam. Talvez fosse devido a uma vaga lembrança do famoso opúsculo publicado pouco antes por Victor Considerant. Por que o Manifesto Comunista e não socialista? Em primeiro lugar, obviamente, porque a publicação era a publicação oficial da Liga dos Comunistas. Temos poucas outras fontes de especulação. Possivelmente foi em memória da Comuna de Paris da Revolução Francesa, instituição a qual todos os socialistas prestaram homenagem. É possível que tenha sido o desejo de distinguir suas ideias daquelas doutrinas socialistas que criticavam tão severamente. A única coisa certa, segundo o próprio documento, é que a escolha do termo comunista não tinha em vista qualquer cisão entre as organizações da Liga dos Comunistas e outros grupos socialistas operários. Ao contrário, Marx e Engels enfatizaram que os comunistas não formavam um partido à parte, aliando-se com todas as forças que atuam pela sociedade socialista. A ideia de um partido comunista à parte coube a Revolução Russa não ocorreu nem a Marx nem a Engels. 8. Raramente os que formulam uma nova filosofia social permanecem senhores de seu destino. Ao começar a exercer uma influência séria, ela adquire o valor mágico de uma arma e seus adeptos posteriores encaram-na como algo que pode adaptar de maneira que desejarem a seus propósitos. Está então a ponto de tornar-se um dogma ortodoxo, sendo qualquer divergência vista como uma heresia, a menos que esteja diretamente associada ao sucesso de uma ação. Não há melhor exemplo disso do que a filosofia social formulada por São Paulo às igrejas cristãs nascentes na Epístola aos Romanos. Trata-se de uma doutrina difícil de se reconciliar com o que se sabe dos ensinamentos de Jesus Cristo, que de fato tem pouco interesse em filosofia social, concentrando-se além desse mundo à espera de seu iminente fim. Grande estadista e grande teólogo, São Paulo tentava salvaguardar o futuro dos fiéis, estabelecendo para eles um código de comportamento político que minimizasse o perigo de um conflito entre as fracas igrejas de sua época e o poderoso Império Romano, ao menos durante o período em que a notória hostilidade delas contra Roma poderia prejudicar sua própria sobrevivência. Somente quando, sob Constantino, elas foram aceitas como a religião oficial e vindo a reinar a calma, é que atribuíram à doutrina paulina perigosas implicações. Seria interessante saber o que alguém que houvesse aceito os preceitos da Epístola aos Romanos acharia das denúncias violentas feitas por Santo Ambrósio contra Teodósio. Todo aquele que estudar a história subsequente ao Manifesto Comunista, sobretudo após a morte de Engels, verificará que a semelhança do que aconteceu à doutrina paulina, setores belicosos entre os socialistas que ele tanto ajudou a formar, tomaram conta de seu destino. Nem Marx nem Engels jamais abriram mão da ideia de que a revolução violenta acompanharia a vitória do socialismo na maioria das comunidades nacionais. Porém, depois que Bismarck aboliu as leis antissocialistas na Alemanha e que o Partido Social Democrata, a despeito de toda oposição, passou a obter constantes vitórias, Engels começou a conceber a arte da revolução numa perspectiva notadamente diferente. Em parte alguma, isso está tão claro quanto no prefácio que escreveu em 8 de março de 1895 para uma nova edição de As Lutas de Classe na França, de Marx. Pode-se encontrar essa perspectiva em 4 pontos fundamentais. O primeiro é o reconhecimento de que o sufrágio universal não acarretava unicamente decepções, como a desilusão das derrotas de 1848 fizera crer a muitos trabalhadores, sobretudo nos países latinos. Pode tornar-se também um instrumento de libertação. Com a utilização adequada do sufrágio universal, dizia Engels, uma força de luta proletária inteiramente nova entregou em vigor e desenvolveu-se rapidamente. A burguesia e o governo passaram a temer muito mais a ação legal do que a ação ilegal do Partido dos Trabalhadores, os resultados das eleições mais do que os da rebelião, fecha aspas. Abre aspas de novo. A ironia da história universal, afirmou mais adiante,
afirmou mais adiante, é de que tudo se inverte. Nós, os revolucionários, os rebeldes, somos muito mais beneficiados pelos métodos legais do que pelos métodos ilegais ou por revoltas. Os partidos da ordem, como eles se denominam a si mesmos, estão sucumbindo nas condições legais que eles mesmos criaram. Concordam em desespero com Odilon Barrot. A legalidade é a nossa morte, enquanto sob essa legalidade adquirimos músculos fortes e faces saradas e prometemos durar eternamente. E se não formos loucos a ponto de nos deixarmos atrair por brigas de rua para agradá-los, nada lhes resta a não ser romper com essa legalidade que prezam tanto, fecha aspas. É esse, então, o primeiro princípio formulado por Engels. O sufrágio universal pode ser um instrumento tão útil ao progresso do socialismo que só beneficiará os governos antissocialistas se os socialistas tiverem recorrido à rebelião. De fato, os próprios governos antissocialistas podem ser levados à ação ilegal por medo das consequências do constitucionalismo. A este princípio segue-se um segundo, que é principalmente o resultado da mudança tecnológica. As condições daqueles que se insurjam pioram, escreveu Engels. Que se insurgem pioram. Dificilmente haverá outra insurreição com a qual todos os setores da população se identifiquem. O povo, portanto, se dividirá e com ele um poderoso instrumento tão eficaz em 1848. As novas armas, a nova organização técnica, sem esquecer a forma existente da organização das cidades, tornam as barricadas praticamente inúteis. Terminou a época da Revolução Repentina. Pode-se dar combates de ruas no futuro, mas só serão bem-sucedidos quando as próprias massas compreenderem de corpo e alma o que está em jogo e qual é o seu papel. Mas até que as massas possam perceber o que deve ser feito, é preciso um trabalho longo e persistente. Aí fecha aspas. O terceiro princípio frisado por Engels é que o fortalecimento bem organizado do socialismo no meio das massas leva as forças reacionárias à ação inconstitucional. Esse fortalecimento é comprovado pela revolta dos partidos da ordem que não poderão sobreviver sem contrair as leis. O atentado à ordem, portanto, vem da direita, em meio a dificuldades. Então, como os socialistas antes de 1848, à direita só cabe romper com a Constituição enquanto tem nas mãos o governo e, deste modo, o poder estatal e o exército principalmente. E Engels chama atenção para os primórdios do cristianismo, mostrando que, sendo uma grande ideia defendida entre as massas, ela minará as bases do Estado, contaminará o exército e só não atingirá seu objetivo se for impedida. O quarto princípio é a constituição deste. Não se vence revoluções de um só golpe, nem pode a revolução da minoria transformar-se na revolução da maioria sem que as massas possuam uma certa maturidade intelectual, a qual é a consequência direta das condições econômicas que são propícias à transformação revolucionária devido à sua impossibilidade de expansão. Essa maturidade intelectual não é mais de rápida realização, vai avançando vagarosamente de uma posição para outra numa luta duraz e tenaz. Obviamente, ao escrever isso, Engels procurava livrar o socialismo de uma vez por todas de elementos blanquistas da tradição de conspiração, de sociedades secretas, da crença da eficácia aí tem um nome aqui, ó, COUP, espaço D, apóstrofo ETAT, e acento agudo no E, realizado pela minoria revolucionária. Estava advertindo o movimento contra o otimismo ingênuo de 1848 e suas consequências sobre a necessidade de prever uma longa luta entre os elementos antagônicos ocultos no meio do próprio povo. Somente uma crise mundial torna possível a oportunidade de revolução, que só será bem sucedida se as massas completamente conscientes estiverem por trás dos fins propostos. Ao escrever o famoso O Estado e a Revolução, em 1917, Lenin baseou seus argumentos nas lições de Marx e Engels a respeito da geração que se seguiu ao fracasso da Revolução de 1848, mas deve-se levar em conta que a interpretação que ele deu à doutrina marxista já receber as tintas especiais das circunstâncias russas e que muitos de sua própria teoria era o resultado de sua luta pessoal, primeiro para conseguir maioria no Partido Social Democrata Russo e depois para mantê-la tanto antes quanto depois da Revolução fracassada de 1905 em condições extraordinariamente difíceis. Conseguiu maioria na Conferência de 1903. Conseguiu-a, no entanto, por um conjunto de ideias relacionadas com estratégia e organização, tendo pouco a ver com especulação filosófica. Vem prová-lo o fato de Lenin aceitar em 1904 o apoio de Bogdanov e seus amigos após perder o apoio de Plekhanov e seu domínio sobre a Iskra e o Comitê Central do Partido. Sabemos por sua correspondência que ele discordava da principal ideia filosófica de Bogdanov. Plekhanov censurou-o, dizendo-lhe que, assim como a estratégia leninista era uma revisão da marxista, a filosofia de Bogdanov era uma revisão da de Marx. Bogdanov era um idealista da escola kantiana profundamente interessado na transformação que Marx dera à especulação filosófica. Muito significativamente, até 1908, Lenin não considerara importantes tais divergências filosóficas. No que lhe dizia respeito, o interesse de Bogdanov em Marx e Avenarius era destituído de importância. É totalmente incompreensível para mim, disse no terceiro congresso bolchevista de 1905, o que esses homens pelos quais não tenho a menor simpatia têm a ver com a Revolução Social. Escreve sobre experiência individual e social ou coisa parecida, mas não tem de fato quaisquer ideias sobre a ditadura democrática.
O que é significativo nisso é que, de 1904 a 1907, embora Lenin discordasse da metafísica de Bogdanov, essa não o perturbava, uma vez que estavam de acordo a respeito da estratégia revolucionária. Quando a respeito das eleições para a Terceira Duma, discordaram das estratégias revolucionárias, Lenin usou toda a sua infastigável determinação para atacar Bogdanov e seus adeptos. É interessante que, ao mesmo tempo que escrevia materialismo e empiriocriticismo, assegurava a Máximo Gorky, então muito influenciado tanto por Bogdanov quanto pelo fidelismo de Lunacharsky, de seu discernimento perfeito da criação artística, e que quando se forma tal juízo a partir de uma experiência artística e de uma filosofia, mesmo que tal filosofia seja idealista, pode-se chegar a conclusões de grande valor para o Partido dos Trabalhadores. No entanto, isso não o impediu, em julho de 1909, de aproveitar a conferência de editores do Proletário para expulsar Bogdanov e seus adeptos da facção bolchevista, proscrevendo suas doutrinas. Naturalmente, esse fato rejeitou inconstitucionalmente as decisões do Congresso de 1907 em Londres, negando o centro bolchevista que lá fora eleito. Lenin argumentou que se tratara de uma expulsão de uma facção e não do Partido Social Democrata em si. Um partido, disse ele na conferência de editores, pode encobrir uma vasta camada de opiniões cujos extremos podem ser diametralmente opostos um ao outro. Porém, 3 anos mais tarde, Lenin afirmava que somente os bolchevistas de sua própria facção representavam as necessidades de um partido marxista, e a Revolução de Outubro veio tornar o grupo bolchevista de Lenin dono do poder estatal. Nenhum apoio oficial foi dado às ideias flexíveis sobre o Partido dos Trabalhadores que Lenin descrevera a Gorky e mencionara na conferência de editores. Naquela época, ele encarava a sua própria facção bolchevista não como partido separado, mas no sentido do Manifesto Comunista, essencialmente como a vanguarda do partido a ele intimamente ligado. Nos anos seguintes, a virtual glorificação de materialismo e empiriocriticismo fez com que a cada divisão do pensamento pudesse ser imposta a ortodoxia estatal oficial sob a autoridade de Lenin. A negação dessa ortodoxia tornaria um homem culpado de divergência por ser não somente um herético intelectual, mas quase tudo que vai de hipócrita a traidor da causa revolucionária. Penso que ninguém pode compreender o caráter vitriólico da polêmica comunista a partir de 1917, sem perceber que a sua verdadeira origem foi um livro escrito por Lenin, não tanto devido à ideia de que divergências metafísicas levavam necessariamente a divergências no plano da ação partidária, mas porque quando o escreveu estava preocupado em derrotar e desacreditar Bogdanov a todo custo para que suas ideias sobre estratégia do partido não dominassem a facção bolchevista. Isso vem ilustrar de maneira notável o que sucede quando se aplica estreito e dogmaticamente o espírito amplo e flexível do Manifesto Comunista. A aplicação do marxismo feita por Lenin à Rússia teve grandes influências, uma vez que foi um instrumento de sucessão da Revolução de Outubro. Mas essa influência teve também seu lado pernicioso e perigoso, pois fez com que os comunistas dentro e fora da Rússia considerassem que a interpretação leninista do marxismo fosse ela metafísica, ética, lógica, científica, psicológica, política, econômica ou estratégica, era a única maneira de compreender o mundo e que ninguém fora do Partido Comunista poderia entender a ciência ou a sociedade. Dada a maneira pela qual o Partido Comunista da Rússia Soviética é organizado, o Comitê Executivo Central do Partido Russo, o Politburo, POLITBUREAU, é de fato o guardião da verdade universal. Portanto, qualquer um que divide de suas opiniões está rejeitando a verdade universal, tornando-se um inimigo do único socialismo que conta, que é naturalmente o do Partido Comunista Russo. Isso implica que ninguém possa, fora do Partido Comunista, dizer-se socialista a menos que aceite a linha que a cada momento dado os líderes do Partido Comunista Russo considerem justa. Isso teve algumas consequências cujo caráter trágico é de difícil avaliação, pois, desde que os líderes do comunismo russo têm se preocupado acima de tudo em salvaguardar a Revolução de Outubro e em consolidar seus efeitos, suas instruções aos outros partidos durante a Terceira Internacional e após a sua dissolução têm se dado nesses termos. Esse fato fez com que, fora da Rússia, os comunistas seguissem docilmente as ordens de Moscou, sem qualquer preocupação sobre seu valor e validade em relação às situações concretas cujas condições históricas e situações de fato não tornavam prática ou desejável a ação recomendada pela Rússia. O próprio Lenin, já em 1921, advertiu os partidos comunistas não russos contra o que chamou de esquerdismo, a doença infantil do comunismo. Doença que, em essência, consistia numa tentativa dos partidos comunistas nascentes de repetir em sua criação todos os erros que ele combatera por quase uma geração anterior a 1917. Mas as consequências nefastas eram ainda maiores. Na maioria dos países, o movimento operário estava dividido entre os comunistas e os social-democratas. O seu ódio mútuo tornou-se mais importante do que o antagonismo comum ao inimigo capitalista. Os comunistas formaram partidos políticos à parte e até sindicatos separados. Estavam tão persuadidos de que a social-democracia era um método de manter o capitalismo contra os operários que houve época em que todos imitaram Moscou, proclamando que os social-democratas eram de fato social-fascistas. Praticamente até a chegada de Hitler ao poder, acreditava que seu governo era o prelúdio necessário à vitória. Eles seriam os legatários universais de sua derrota rápida e inevitável. Quando perceberam o grave erro dessa política, tornaram seus defensores ardentes da frente única e não entendiam por que aqueles a quem na véspera denunciavam como lacaios do capitalismo ou traidores
setores da classe operária não concordavam imediatamente em admiti-los nas fileiras do partido, o mesmo que tentaram insistentemente destruir. Quando a Frente Única falhou e Hitler, que parecia ter grande apoio dos capitalistas de todos os países, tornou-se cada vez mais perigoso, sobretudo como ameaça contra a Rússia soviética, aceitaram a ideia de Moscou da Frente Popular, na qual os comunistas se ligariam a qualquer partido a despeito de sua diretriz, contanto que fosse contra o fascismo sob todas as formas. Quando exatamente na época do Pacto de Munique tornou-se evidente que as principais forças capitalistas não punham objeções à expansão de Hitler e Mussolini, desde que seus próprios interesses vitais não fossem perturbados, interesses que não incluíam a Rússia soviética, os dirigentes da Rússia, sem o conhecimento dos partidos comunistas do exterior, fizeram um tratado de amizade com a Alemanha e hitlerista que foi assinado por Ribbentrop em Moscou uma semana antes do início da Segunda Guerra Mundial. São nada menos do que fantásticas as rotações intelectuais dos partidos comunistas na Europa Ocidental no período entre o começo das hostilidades em 1º de setembro de 1939 e o ataque alemão à Rússia Soviética em 22 de junho de 1941. Haviam sido tão doutrinadas de que Hitler era, em toda parte, o inimigo da classe trabalhadora e a expressão suprema da reação capitalista, que no primeiro mês de guerra deduziram que, como vanguarda das forças trabalhadoras, deveriam tomar a liderança na luta por sua destruição. Seus líderes então instigaram a ala comunista à loucura de simplesmente, segundo um deles, vociferar palavras revolucionárias. Era urgente lutar com todas as forças contra o animal nocivo, mas havia esquecido o pacto russo-alemão e a ansiedade dos dirigentes soviéticos em não se envolverem no que certamente seria um conflito destrutivo e possivelmente fatal. A partir de 7 de outubro de 1939, toda a sua política, portanto, mudou. O que fora preconizado como uma cruzada antifascista tornara-se uma típica guerra imperialista característica, aliás, de estados capitalistas. Deveria ter fim o mais cedo possível. Havia várias razões para um acordo com Hitler. Na Grã-Bretanha, por quase 2 anos, o Partido Comunista conduzira um movimento contra a guerra, do qual constavam a denúncia do Partido Trabalhista como mercador da guerra por ter participado do gabinete de Churchill. A afirmação de que a responsabilidade da guerra estava sob os ombros da Grã-Bretanha, que era culpada de agressão contra a Alemanha hitlerista, um incentivo à sabotagem das fábricas de armamento e à enumeração das várias desgraças sofridas pela Grã-Bretanha após a capitulação da França, a fim de mostrar que a continuação da guerra destruiria a classe trabalhadora. Então deu-se o ataque alemão à Rússia, e de um dia para o outro, a guerra transformou-se de uma guerra imperialista em uma cruzada pela liberdade. Não deveria haver limites ao esforço nacional que caberia ao governo de Churchill empreender, e não poderia haver quaisquer possibilidades de paz antes que a Alemanha hitlerista fosse despedaçada. Uma vez a Rússia tendo entrado na guerra, ninguém mais pôs em dúvida a devoção e o heroísmo dos partidos comunistas de toda parte, sobretudo nos países ocupados pelo inimigo fascista. O que é espantoso é o contraste entre isso e a ideia de um acordo com Hitler antes do ataque à Rússia. Entre 23 de agosto de 1939 e 22 de junho de 1941, nada mudou na natureza do nazismo, a não ser a decisão de Hitler de invadir o Ocidente antes e não depois da invasão do Leste. Se as negociações de paz tivessem sido bem-sucedidas, teriam fortalecido a posição dele para o próximo ataque, mas os comunistas eram incapazes de qualquer juízo independente sobre o problema. Agiam como os dirigentes russos lhe ordenavam, sem qualquer tentativa de fazer uma análise concreta da situação histórica diante deles. Esqueceram totalmente o aforismo significativo do líder comunista chinês Mao Tse-tung. Não adianta pregar o socialismo a menos que se tenha um país onde pô-lo em prática, fecha aspas. A isso devem ser acrescentadas as graves implicações do comportamento ético dos partidos comunistas não russos após 1917. A paixão pela conspiração, a necessidade de fraude, a crueldade, os comandos centralizados e autocráticos, o desprezo pelo jogo limpo, a tendência a usar a mentira e a traição para desacreditar um adversário ou para garantir algum fim desejado, a completa desonestidade na apresentação dos fatos, o hábito de considerar o sucesso temporário como justificativa para qualquer medida, as acusações histéricas com que procuram destruir o caráter daquele que discordasse deles, este tem sido o comportamento normal dos comunistas em todo o mundo, no contexto de uma idolatria de líderes que poderiam logo no dia seguinte ser impiedosamente atacados como a encarnação do mal. Homens de dons extraordinários deixaram de ter uma mentalidade ou caráter próprios, puseram-nos a serviço da manutenção de seu partido particular, o qual por sua vez sacrificou-os com sua mentalidade e consciência próprias pela manutenção de Moscou, até que se tornaram autômatos, atentos apenas às ordens de seus líderes, aceitando-as, sobretudo em momentos críticos, com uma devoção mecânica que justificava qualquer estratagema e qualquer mudança da política comunista como expressão de uma consciência infalível. Ao procederem assim, reclamavam claramente o direito de serem admitidos nas organizações da classe trabalhadora, às quais juravam completa fidelidade, mesmo quando era sabido em toda parte que o único motivo de quererem tal admissão era o desejo de dominar ou de fruir a organização em particular, aliás, em questão, tornando-a servilmente dependente de seus líderes, como eles próprios o eram. Documentar tal acusação seria laborioso e desnecessário. Alguma coisa desse modo de agir é explicado pelo fato de se tratar de homens que vinham de uma longa e perversa tirania. Outra é devido à intensa perseguição de que eram vítimas por parte de adversários reacionários, sobretudo no sudeste da Europa ou sob o terror branco na Hungria. Não se pode negar que alguma porção disso se deve aos erros dos partidos social-democratas. Há pouco a se perdoar, por exemplo, nas alianças firmadas por Ebert e Scheidemann,
nos primeiros dias da República de Weimar, pelos quais realmente prepararam o caminho para o sucesso da contra-revolução. Também não é possível desculpar a traição consciente e covarde do Partido Trabalhista Britânico por parte de Ramsay MacDonald e um grupo de seus companheiros em 1931. O teor dessa acusação é que o espírito do movimento comunista tem sido desde a Revolução Russa a negação do espírito do manifesto e do desenvolvimento desse espírito nos escritos de Marx e Engels após a profunda experiência de 1848, pois ambos eram, antes de mais nada, contra um partido comunista à parte, sempre souberam avaliar o duro preço de dividir um movimento de classe trabalhadora. Reconheciam a necessidade de aplicação flexível de seus princípios básicos, nunca procuraram impor mecanicamente uma concepção dogmática de seu significado em relação aos outros partidos socialistas do mundo. Não há nada que surgira suporem eles que a passagem do poder estatal de um partido burguês para um partido operário significaria a criação de uma ditadura rígida que estabelecesse uma dura ortodoxia não somente sobre seus próprios membros, mas também sobre outros cidadãos, considerando a crítica a essa ortodoxia como uma grande traição. Menos prova ainda há de terem eles declarado que não se pode servir à causa do socialismo sem ser um materialista dialético, ou de terem afirmado seriamente que, já que os membros do Partido Comunista são materialistas dialéticos, são os únicos a entender o processo da ciência, da natureza e da sociedade. Ambos eram polemistas ferozes, acostumados a dar e a receber duros golpes, mas nunca tiveram pretensões à infalibilidade absoluta que é assumida a fim de estabelecer aquilo que de fato é uma inquisição para inculcar seus dogmas. No que diz respeito ao socialismo, a essência da escola marxista se baseia na aceitação de dois princípios fundamentais. O primeiro é no dizer de Marx que as formas de produção da vida material condicionam o caráter geral dos processos sociais, políticos e espirituais da vida. O segundo princípio é que, enquanto os meios de produção são possuídos privadamente, a classe que os possui, aliás, utiliza-se do poder estatal como uma arma coercitiva de manutenção da propriedade. Naturalmente, esses princípios se baseiam em certas pressuposições filosóficas das quais a teoria realista do conhecimento é uma, pois já que o materialismo histórico acredita que as formas de produção dão origem às relações sociais, independentes da vontade ou da consciência individual, não pode aceitar qualquer concepção metafísica do mundo que tem por base uma teoria subjetiva do conhecimento. Mas ninguém enfatizou mais do que Marx e Engels que o grau com que as formas de produção condicionam as relações não econômicas é uma questão empírica, sobre a qual pode haver diferenças de julgamento. Não se deve crer nem por um momento que Marx e Engels afirmassem que, mesmo em seu senso mais amplo, a sua filosofia social obrigasse a aceitação, digamos, da teoria de Einstein da natureza física do universo. Qualquer um que se lembre da admiração de Marx por Shakespeare e por Balzac compreenderá quão longe estava ele de exigir a sujeição da intuição do artista à linha do partido em qualquer momento. Em verdade, a carta de Lenin a Gorky, que já foi citada aqui, mostra que ele compartilhava a opinião de Marx. Se a atitude em relação a Balzac pode ser tomada como princípio geral de seu ponto de vista, parecendo tê-la de fato aplicado também à música. Aí tem uma notinha aqui, né? C.F.F. Merrin, Karl Marx, Londres, 1935, pp. Páginas 527 a 529. Se os comunistas responderem a esses argumentos dizendo que, assim como houve um grande desenvolvimento das ciências naturais, desde que Marx e Engels escreveram o Manifesto Comunista, houve evidentemente um grande desenvolvimento das ciências sociais e que a interpretação que eles próprios dão a esse desenvolvimento é de suprema verdade, deve-se tentar conhecer a justificativa racional dessa afirmação. Examinando-a seriamente, verifica-se que é essencialmente a expressão mais ampla dos acréscimos de Lenin à teoria de Marx em sua tentativa de aplicá-la às condições especiais da Rússia. Essa tentativa foi muito bem sucedida e a vitória da Revolução de Outubro deu ao leninismo um prestígio que veio bastante inteligentemente sobrepujar o de qualquer opinião contrária, quanto mais porque em toda parte falhara a tentativa de revolução, e os principais defensores das diversas interpretações marxistas em várias partes do continente europeu lutaram em vão exatamente contra a violação da legalidade pela direita, que em 1895 fora prevista por Engels como a maneira pela qual o capitalismo reacionário procuraria manter seu poder. É difícil não admitir isso. Seu fundamento está na decisão de Lenin, quando, fundada a Terceira Internacional e abrindo-lhe acesso, dividiu a classe operária em duas partes, como mostrou a colocação de os 21 pontos do Partido Trabalhista Independente da Grã-Bretanha. Tais partes tornaram-se incompatíveis, se não em teoria, ao menos na prática. Assim, Lenin procurou apressar os conhecimentos da Europa, na convicção de que a hora era propícia à revolução que salvaria a Rússia de seus inimigos. À luz desses fatos, vale a pena lembrar que, assim como Engels, em 1895 estava convencido de que o movimento socialista alemão desempenharia um importante papel iniciando a revolução, também Alexander Herzen, H-E-R-Z-E-N. Mais do que uma geração anterior, durante o exílio no qual seu coração permaneceu em seu país, acreditava ter a Rússia um destino especial na revolução. A princípio pensou que a América tinha uma missão desse gênero, mas essa ideia desvaneceu-se rapidamente. O que chamou sua atenção foi a ingenuidade de crer que os destinos da humanidade e o seu futuro estão fixados e determinados na Europa Ocidental.
Caso a Europa não consiga recuperar-se por uma transformação social, outros países se transformarão. Sua atenção voltou-se para a Rússia, cheia de força e também cheia de barbarismo. A Revolução Social poderia ter sido uma ideia surgida da experiência da Europa Ocidental, mas achava ele que ela poderia ser adaptada. Acho, escreveu uma passagem notável, que há um certo fundamento verdadeiro no medo que o governo russo começa a ter do comunismo, pois o comunismo significa a autocracia russa ao contrário. Aquele que analisar as obras de Marx e Engels, desde o momento da aceitação do verdadeiro socialismo até a compreensão das implicações do materialismo histórico, verificará que contém as linhas gerais de um método que, por sua própria natureza, exclui da teoria e da prática do marxismo certas concepções. Exclui a ideia de uma revolução feita à moda de Blank, o próprio Lenin insistiu nisso. Exclui também a ideia ardentemente defendida por Rosa Luxemburgo de um levante espontâneo das massas, que o Partido Socialista em consciência de classe levaria à vitória final. Pois o resultado inevitável de qualquer revolução feita assim seria a necessidade de centralizar o poder nas mãos de uma elite experiente, e isso obviamente levaria à dominação das massas imaturas por esta elite logo após a tomada do poder. Eis porque Engels insistia em que o importante é fazer com que a classe trabalhadora haja com classe e declarar que os socialistas alemães dos Estados Unidos cometeram um grave erro quando tentaram impor seus próprios dogmas ao movimento americano. Isso em 1886, apenas um ano depois, ele ressaltava que a amplidão que Marx dera às diretrizes gerais da Primeira Internacional fora a razão da grande influência que veio a exercer. Escreveu então: penso que nossa experiência prática mostrou que é possível trabalhar com o movimento geral da classe trabalhadora em todos os seus estágios, de simular ou desistir de nossa posição distinta ou mesmo de nossa organização, e temo que caso os alemães e americanos escolham uma linha diferente dessa, estarão cometendo um grande erro. Lenin confrontou-se com uma situação bem especial. A Rússia tinha uma pequena burguesia, uma classe operária urbana muito mais fraca do que sua maciça população rural, além de uma longa tradição de dura tirania e ignorância popular. Nenhuma dessas condições se verificava nas democracias ocidentais. Se após a tomada do poder os bolchevistas procurassem governar por métodos democráticos, mesmo após afastar a intervenção estrangeira e reprimir a guerra civil, sua tentativa de construir o socialismo nesse país seria esmagada pela oposição dos senhores rurais, principalmente no que diz respeito à posse individual da terra. Somente dando ao poder estatal o caráter de uma ditadura, no sentido definido por Herzen, quando descreveu o comunismo como o czarismo, ao contrário, e que puderam impor o socialismo na Rússia, pois a ditadura possibilitou-lhes guiar o país, embora a um preço elevado, até os limites da maturidade industrial, sem a qual o socialismo é impossível. Em matéria de organização, foi um dos maiores fatos da história, mas somente um fanático pode negar que estava destinado a cair numa deformação burocrática do poder estatal, segundo o próprio Lenin. Aí vem aqui uma notinha de novo, né? Lenin, Obras Escolhidas, Londres, 1937, volume 9, página 451 e segue. Ponto. Parece-me realmente desonesto negar que as instituições políticas russas mantenham a possibilidade de democratização, mas ao menos que as palavras não tenham mais sentido, a democratização ainda não começou seriamente. A revolução da qual Lenin foi o arquiteto principal fez-se por métodos desenvolvidos por ele, sem dúvida, sobre base marxista para adaptar-se às condições especiais da Rússia. Seu princípio central, aliás, adaptou o marxismo a essas condições, tornando a ditadura do proletariado mais próxima da ideia jacobina de um comitê de segurança pública do que de qualquer conceito dado por Marx ou Engels ao termo. Quando falaram em esmagar a maquinaria do Estado, não tinham em mente que o estado de sítio deveria ocorrer. Queriam dizer que os socialistas vitoriosos deveriam eliminar os traços da democracia burguesa que se mostrassem incompatíveis com a democracia socialista. O exército como uma casta especial, por exemplo, uma burocracia e um sistema judiciário contrários por tradição e por sua própria composição de classe à execução dos propósitos socialistas. Isso foi claramente compreendido já em setembro de 1918 por Rosa Luxemburgo. Sem eleições gerais, escreveu ela, a liberdade da imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de palavra e a vida em toda a instituição pública diminuem, tornando-se meras caricaturas de si mesmas, e a burocracia surge como um único fator decisivo. A vida pública aos poucos morre e comanda apenas umas poucas dezenas de líderes partidários de uma energia incansável e de um idealismo sem limite. Dentre eles, a liderança está de fato nas mãos de meia dúzia de cérebros de primeira classe, apesar de que, ocasionalmente, uma elite da classe trabalhadora reúne-se no Congresso para aplaudir os discursos de seus líderes e para votar unanimemente nas resoluções que eles propõem. Fecha aspas. Eis uma descrição profética das relações surgidas entre o partido e a classe trabalhadora quando a teoria de Lenin da ditadura do proletariado foi aplicada à Rússia soviética.
Qualquer que tenha sido a eficiência ou a necessidade diante das condições russas, ou em condições semelhantes às russas, não possuía ela as características atribuídas por Marx e Engels à ditadura do proletariado. Aplicando-se a teoria de Lenin no plano internacional, as consequências foram invariavelmente conflitos radicais e destrutivos com lutas pelo poder em cada partido nacional. Isso veio acarretar rupturas e cisões ao lado das acusações inflamadas de traição e atitude imoral que Lenin formulou acerca dos líderes da Segunda Internacional após o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, com péssimos resultados. Pensar nesses termos não é pensar em termos marxistas. Quando se averiguam quando se averiguam as causas do sucesso da contra-revolução, escreveu Engels, apoiado por Marx, A Revolução e a Contra-Revolução, a edição inglesa foi publicada por George Allen e Unwin Ltd. Encontra-se de todo lado a pronta resposta que foi o senhor fulano ou cidadão Beltrano que traiu o povo. Resposta essa que pode ser verdadeira ou não, segundo as circunstâncias, mas em circunstância alguma isso explica ou mostra como o povo deixou-se trair assim. E pouca é a possibilidade de sucesso de um partido político cujo cabedal consiste no conhecimento do fato inexpressível que o cidadão fulano de tal não merece confiança, fecha aspas. Essa atitude, de fato, nega toda a essência da ideia defendida pelo Manifesto Comunista. O Manifesto não propôs a troca de uma ditadura ou por outra, propôs a democratização do poder com a autoridade do Estado nas mãos da classe trabalhadora. Pressupõe que o declínio do capitalismo produziu uma classe trabalhadora suficientemente madura para reconhecer que deve tomar seu destino em suas próprias mãos e começar a construir o socialismo. Não acredito que tal esforço possa ser feito com sucesso, pelo menos até que as condições econômicas de uma determinada sociedade capitalista estejam prontas para isso. Repetidamente, Marx e Engels afirmaram que qualquer outra ideia lhes parecia irresponsável. Nenhum dos dois tinha fé nos métodos blanquistas. Nenhum dos dois pensou por um momento que, na falta de condições econômicas necessárias, um comitê de segurança pública moderno segundo o modelo jacobino pudesse estabelecer prematuramente pelo terror novas relações de produção. Nenhum deles pensou que a decomposição deliberada das instituições democráticas acelerasse a vida do socialismo. Ao contrário, Engels disse inúmeras vezes que sua teoria era justamente a oposta, isso é, que quanto maior fosse o progresso das instituições democráticas numa sociedade, tanto mais tenderia a direita a afastar-se delas pela ânsia de uma ditadura. Considerava a destruição das instituições democráticas o método supremo que uma reação capitalista decadente empregaria para frear o crescimento da consciência de classe dos operários, prova de que o tempo está adequado à transição ao socialismo. Aí está porque Marx insistia no famoso prefácio à crítica da economia política, em que nenhuma ordem social desaparece até que se desenvolvam todas as suas forças produtivas e não aparecem novas relações de produção antes que amadureça na sociedade antiga as condições que lhes são propícias. Fecha aspas. Aí vem uma nota, né? Obras Escolhidas, volume 1, página 356. Nada prova melhor que essa maturidade é verdadeira do que o grau com que as instituições democráticas se defrontam com a tentativa de reação de destruir seu poder de gerar novas e superiores relações de produção às quais Marx se refere aqui. Nenhuma das críticas à interpretação leninista do manifesto implica que um socialista democrático possa crer em qualquer momento que haja uma estrada maravilhosa pela qual se possa passar pacificamente do capitalismo para o socialismo. As palavras de Marx nos debates comunistas em Colônia advertem bastante sobre isso. Vós tereis que passar, disse ele, em 1850 por 15, 20, talvez 50 anos de guerra civis e internacionais, não somente para mudar as condições sociais, mas para mudar a vós mesmos e tornar-vos aptos a assumir o poder político, fecha aspas. Porém, não se expressou assim devido à convicção de que qualquer revolução, aí vem uma palavra aqui que eu não sei expressar, COUP, espaço D, apóstrofo, ETAT, e o acento agudo não era possível uma forma pela qual os operários se transformariam, tornando-se aptos para assumir o poder político. Há poucos momentos na carreira política de Marx e Engels que sejam mais impressionantes do que a violenta censura feita a Wilhelm Weitling, dramaticamente descrita por Annenkov, devido à sua defesa irresponsável da revolução em condições impróprias. A essência de seu argumento sarcástico, escreveu Annenkov, é de que se tratava de pura e simples engodo fazer o povo revoltar-se sem mostrar-lhe quão sólidas eram as bases para a ação. Despertar esperanças fantásticas, disse-lhe Marx, nunca conduz à emancipação desses pobres diabos, mas à sua destruição. O que conseguis com esses métodos é arruinar a mesma causa que abraçastes. O motivo da especificação de Marx e Engels de que uma mudança fundamental dificilmente seria pacífica foi dado lucidamente pelo historiador francês Mignet, na introdução à História da Revolução Francesa que publicou em 1824. Chegado o momento de efetivar uma reforma necessária, escreveu, nada pode impedi-la, tudo a favorece.
Afortunados seriam os homens caso pudessem então chegar a um acordo. Os ricos abdicariam do supérfluo e os pobres se contentariam em adquirir aquilo que realmente necessitassem, e os historiadores não teriam abusos ou calamidades a recordar. Exporiam simplesmente a transição da humanidade para uma condição mais sábia, mais livre e mais feliz. Mas os anais das nações ainda não apresentam qualquer exemplo desses prudentes sacrifícios. Os que deveriam tê-los pedido exigiram-nos violentamente, e o bem, como o mal, expressou-se por meio da usurpação com toda a violência. Até agora, a força tem sido a única soberana. História da Revolução Russa, Londres, 1919, página 2. Mignet não era um historiador socialista. No entanto, um quarto de século antes do Manifesto Comunista, aí está um dos princípios básicos sobre o qual Marx e Engels construíram sua filosofia social. Com eles, Mignet reconhecia que em certos períodos da história são necessárias mudanças que, caso sofram resistência, serão impostas pela violência. Como eles também, Mignet percebeu que as mudanças necessárias são independentes das opiniões daqueles que são obrigados a defrontar-se com elas, o que é, de fato, raro que aqueles a quem elas contrariam desejem-lhe boas-vindas. Não obstante, de acordo com ele, onde se dá essa situação, a revolução violenta pode trazer benefícios. A usurpação do poder da classe proprietária constitui em tais épocas decisivas a fonte do bem-estar na sociedade. É esse o tema do Manifesto Comunista. Trouxe à filosofia social 4 perspectivas fundamentais. Primeiro, relacionou a necessidade de uma mudança inevitável com as causas que a provocaram. Em segundo lugar, ligou tal mudança aos estratos da ordem social, cujo antagonismo recíproco é a origem principal do conflito entre os homens. Em terceiro, explicou por que era lógico supor que o conflito entre o tipo de vida do capitalismo decadente e o do socialismo nascente seria o último estágio desses conflitos causados por distinções sociais, e porque, com seu fim, começaria uma relação nova e mais rica do homem a homem, uma vez que haveria, finalmente, a destruição dos grilhões de produção entre a humanidade e o domínio da natureza. Por fim, os autores mostraram como os homens podem se tornar conscientes da posição histórica que ocupam, deduzindo a partir daí o necessário conhecimento ao próximo passo efetivo na estrada de seu longo caminho rumo à liberdade. 9. Poucos documentos na história da humanidade resistiram também aos testes de verificação pelo futuro como o Manifesto Comunista. Um século após sua publicação, ninguém pode seriamente contradizer qualquer uma de suas posições principais. Em todo o mundo, as crises do capitalismo tornaram-se mais frequentes e mais profundas. O fato de a América do Norte ter atingido sua última fronteira interna acarretou os mesmos problemas da Europa, talvez em escala maior, e os nacionalismos nascentes do Oriente e do Pacífico, ao mesmo tempo que apressam a queda do capitalismo nas sociedades industriais mais antigas, obviamente prenunciam seu aparecimento nas novas. No Japão, na China, na Índia ou na Indonésia, o problema central é a miséria das massas, e a nossa experiência sugere que há pouca possibilidade de uma mitigação efetiva num esquema capitalista. Também é pouco provável que, estudando-se a perspectiva da América Latina ou da África, se conclua que em cada um desses continentes as funções do governo sejam desempenhadas com a aprovação ou no interesse dos governados. Em ambos, o vício pode honrar a virtude com a hipocrisia ocasional, mas, nos intervalos dessas homenagens, a torpeza e a violência com que muitos são explorados pelos poucos mudaram menos a sua caracterização do que a eloquência com que procura dissimular-se. Mas foi sobretudo na Europa que os princípios do Manifesto Comunista tiveram a sua mais completa justificação. Não é somente o fato de que, após 2 guerras mundiais efetuadas em nome da democracia e da liberdade, tenham ambas se aniquilado completamente ou estejam em grave perigo. Tornou-se evidente que, enquanto na Grã-Bretanha e na Escandinávia profundas tradições históricas dão à democracia e à liberdade uma força excepcional, a preocupação da direita por sua forma é maior do que a preocupação por sua substância. O Partido Trabalhista Britânico obteve uma vitória eleitoral notável ao término da Segunda Guerra Mundial. Assim, incumbiu-se da difícil missão de começar a constituir as bases da sociedade socialista na Grã-Bretanha numa época em que, tendo uma grande parte da Europa sido destruída pela guerra e estando os recursos das potências vitoriosas como a Grã-Bretanha praticamente a ponto de se esgotar, sua missão como Partido Socialista, como governo, era exigir grandes sacrifícios de um povo fatigado pelo imenso esforço da guerra. Para manter sua autoridade, como disse o próprio Attlee, o programa trabalhista deve ser realizado com maior vigor e decisão. Adiar resoluções essenciais seria fatal. Mostrar indecisão ou covardia seria um convite à derrota. Um governo trabalhista deve estabelecer claramente que nada o impedirá de seguir a vontade popular. Em todas as grandes empresas, os primeiros passos é que são difíceis e a maneira pela qual são tomados que determina a diferença entre o sucesso e o fracasso. Creio que não é apenas emoção patriótica... Peraí, tem uma nota aqui, né? Esse mesmo, tem uma nota? O Partido Trabalhista... em perspectiva, Londres, 1937. Creio que não é apenas a emoção patriótica que faz com que os socialistas britânicos sintam que aqui, como em nenhuma parte será testada a veracidade de seus princípios, foi na Grã-Bretanha que, pela primeira vez na geração posterior às guerras napoleônicas, a sociedade capitalista atingiu seu amadurecimento. Foi em grande parte devido à observação e à análise desse desenvolvimento que o marxismo se tornou a extraordinária expressão filosófica dos princípios e métodos socialistas, e foi em grande parte a partir dos escritores socialistas britânicos que Marx e Engels puderam compreender que os homens fazem a sua história, percebendo as forças que a movem graças ao seu povo
poder de dar uma direção consciente a esse movimento. Attlee nunca foi marxista, mas não há uma única palavra no trecho que citei que não poderia ter sido aceita de bom grado pelos autores do Manifesto Comunista, e creio que eles daí deduziram que o primeiro governo trabalhista majoritário corresponderia aos grandes objetivos que se propunham, segundo grau, com que os colocasse em prática com uma inquebrantável lealdade a seus próprios princípios. Tal governo levaria o povo, mesmo nas horas de crise, a romper suas cadeias. Uma classe trabalhadora britânica que houvesse alcançado sua própria emancipação formaria a união da classe trabalhadora em toda parte, e a partir dela, finalmente, um novo mundo surgiria. Harold Lasky, em Manifesto Comunista. Socialist Landmark, Londres, George Allen and Unwin, LTD, 1961, traduzido por Regina Lúcia F. de Moraes para a Zahar Editores, Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1978. Bom, pessoal, é isso daí, tá? Espero que vocês tenham gostado da minha leitura até aqui. Finalizei a leitura dessa obra aí com seus respectivos ensaios, tá? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Eu espero que vocês continuem me acompanhando em outras leituras que eu também preciso finalizar, tá? E eu também tenho outras novidades para trazer aqui para o canal. Muito obrigado a todos vocês, de verdade. E até a próxima. E falou!